Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Olha, nessa semana, a deputada estadual Beatriz Cerqueira organizou uma plenária na Assembleia Legislativa no estado de Minas Gerais para tratar sobre EMTI. Afinal de contas, o que é esse negócio de EMTI? Ensino Médio Tempo Integral. Foi uma plenária com o objetivo de escutar os protagonistas, os verdadeiros sujeitos do processo, que é o estudante, o diretor da instituição de ensino, aquele que está ali na ponta, dentro da escola de tempo integral. Professores também, que estão na sala de aula, desenvolvendo as diversas atividades oferecidas pela escola de tempo integral. Para isso nós ouvimos várias críticas, um posicionamento muito claro de como que anda a escola integral no estado de Minas Gerais. São algumas escolas que estavam ali convidadas, ouvimos falas de estudantes e, como eu mesmo disse, vamos ouvir agora, daqui a pouco, alguns profissionais do ensino, professores que atuam nessas instituições de ensino. Chamou atenção a situação de todas as escolas, de um modo geral, elas estão realmente ali colocando alguns pontos críticos pelo menos do ponto de vista da infraestrutura das instituições ou funcionamento prático das escolas. Mas eu quero destacar aqui a situação de uma importante escola em Belo Horizonte, que é a Estadual Central, Escola Governador Milton Campos, que é uma escola hoje que está passando por uma mudança gigantesca. E eu estou dizendo isso, não é porque eu conheço não, porque de fato eu nunca entrei no Estadual Central, mas é porque nós temos aí um companheiro, um colega professor, que vai falar como que o Estadual Central hoje está vivendo a situação da escola do ensino médio tempo integral. E é chocante, pelo menos no que diz respeito aos números. Imagina uma escola que já funcionou com mais de 6 mil alunos, era praticamente uma cidade, como ele mesmo coloca aqui, e hoje não tem nem 190 matrículas, pessoal. O que está acontecendo? Então tem alguma coisa errada aí. Nós vamos escutar também algumas falas, ouvir alguns estudantes colocando o seu ponto de vista do funcionamento da escola de tempo integral, que deve funcionar no mínimo 7 horas, porque segundo o Diego, do DIEESE, para ser considerada a escola de tempo integral, ela tem que ter atividade de no mínimo 7 horas ali com o aluno. Agora você pensa o aluno dentro da instituição de ensino, convivendo integralmente ali com outros colegas, estudantes, que participam de escolas regulares e que também desenvolvem atividades ali integralmente. Então são várias escolas dentro de um só prédio escolar. E a questão é, tem estrutura para isso? O Diego mesmo separou ali 22 pontos que ele considera essenciais para que uma escola possa dar condições mínimas para que esses estudantes e profissionais de ensino possam executar suas atividades docentes e discentes. Por isso, eu convido você, nesse vídeo, no canal de Educação, numa plenária que demorou mais de 4 horas e que eu vou tentar resumir aqui em apenas 30 minutos. É claro que, antes, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal de Educação, deixe um gostei, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Quero chamar também a sua atenção, porque o Diego vai apresentar aqui gráficos, dados, planilhas interessantes sobre a situação das escolas que ofertam o ensino médio tempo integral. Presta atenção nesses números porque são chocantes. Vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Um grande abraço para vocês e bom vídeo. Vou falar da realidade de uma escola que já teve 6 mil alunos. Estadual Central era uma cidade de pequeno porte, até outro dia. Hoje nós temos minguados 189 matrículas. É uma coisa que chega a chocar quando se escuta esses números pela primeira vez. A realidade, ela é de uma evasão gritante, gigante, e que só aumenta dia a dia. O ensino médio em tempo integral ele tem proporcionado disciplinas nada atrativas e engessadas. Existe uma imposição pedagógica
de institutos privados que, por vezes, não fazem a leitura do que é, de fato, uma escola pública, certo? No nosso caso, é um instituto de Pernambuco, ele chama-se ICE. Quem quiser depois procurar, é Instituto de Corresponsabilidade Educacional. Outros chamam de Instituto contra a Educação. Fica a critério de vocês o entendimento. Existe, junto a isso, a esse quadro, né, uma perseguição política notória àqueles profissionais que ousam se rebelar. É bom que se diga que o Estadual Central sempre primou pela rebeldia, aí cabe aspas, né? E por discutir uma educação que prima pela qualidade, né? Então, os profissionais que vão se apresentar aqui, eles não aceitam essa imposição deste modelo. Nós precisamos discutir o que está acontecendo com essa escola que faz com que, diariamente, inúmeros alunos deixem de frequentá-la. Tá? É uma situação dramática e existem certos mecanismos de perseguição que eles estão se acentuando para uma escola com tamanha representatividade. Hoje, por exemplo, que nós teríamos, até o momento, a escola mantém a atribuição, deputada Beatriz, eu acabei de receber aqui um e-mail confirmando que a atribuição de aulas está mantida para as 17 horas. Ou seja, está rasgando uma resolução que vem de cima. E essa atribuição, ela traz consigo o que já está sendo chamado lá vulgarmente de blacklist, lista negra, contra aqueles profissionais que não se adequam a este modelo. No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 cargos, eu sou professor de História, estou na escola como professor há 14 anos, sou ex-aluno, já fui vice-diretor, inclusive fui tirado do cargo quando eu estava em férias, uma coisa que parece até... Bom, e agora na atribuição de turmas, corre a boca pequena que eu não poderia completar os meus cargos se eventualmente, seriam 32 aulas, se eventualmente eu não tivesse as 32, eu não poderia completar com outras disciplinas, a saber, quem trabalha com ensino médio integral sabe que tem estudos orientados, projeto de vida e tal. Ou seja, eu ficaria numa situação de excedência, eu teria que pedir transferência, sou efetivo na escola há 14 anos. Então, nós vamos escutar outras falas aqui de profissionais dessa escola, vocês vão ver que essas falas se completam. A situação é gravíssima. Então, para a gente começar a entender a questão do ensino médio em tempo integral no Estado, não adianta a gente apenas ter a ideia e implementar. A gente tem que ter uma estrutura que dê conta de atender essa situação, né? E também tem outros problemas anteriores a isso que também tem que ser resolvidos, né? Que é um pouco esse cenário que eu vim mostrar aqui, alguns dados que são públicos, para estar apresentando para vocês. Pode passar, por favor? Então, assim, só para a gente ter uma noção, né? Para quem nos está ouvindo aí, às vezes não sabe muito a respeito disso, explicar assim, o que é o ensino em tempo integral. É toda aquela aula que ela é dada, que tem uma duração diária de no mínimo 7 horas, né? Então daí ela é considerada em tempo integral. Inferior a isso é a jornada parcial. Então a gente vai tratar agora aqui, são dessas turmas, né, que possuem aulas de 7 horas diárias por dia, tá? O que tem a ver também a questão do tempo integral? Ela é uma meta do tempo do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, tá? Que tem como meta que oferecer essa educação integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica, tá? E no caso de Minas Gerais, considerando os dados de 2021, que são os últimos dados fechados, né, em relação a isso, detalhados em relação a número de escolas e tudo mais, das 2.377 escolas em 2021 que ofertavam o ensino médio, tá? 616 delas possuíam turmas com tempo integral, ou seja, 25%, quase 26% do total dessas escolas, atendendo 9,3% do total de alunos que estavam matriculados no ensino médio na rede estadual. Ou seja, então,
Em 2021, o governo do Estado de Minas Gerais, em Minas Gerais, no caso específico só do governo do Estado, este percentual essa meta não estava sendo cumprida. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe só um pouco de um panorama do total de matrículas, seja ela do total do ensino médio, como dividida em jornadas integral e parcial. Esses são os dados consolidados do censo escolar, e a gente tem aí também os resultados preliminares que não estão na tabela, mostrando, por exemplo, que tem um aumento considerativo das matrículas do tempo integral, passando para cerca de 140 mil matrículas para o ano de 2022, mas ainda não é um dado e não está fechado, E no total das matrículas houve um leve aumento no total do ensino médio. Mas considerando a nossa trajetória das matrículas do ensino médio, ela vem caindo ao longo dos anos, e no caso específico do tempo integral, ela variou, cai, sobe, e nos últimos 2 anos as matrículas no tempo integral vem aumentando aqui na rede estadual. Pode passar, por favor. E uma questão interessante que a gente tem que ver também é a questão dessa queda, dessas matrículas no estado de Minas Gerais, que a gente tem que entender um pouco o que pode estar levando a isso. A gente tem 2 conceitos, que são a taxa de abandono e a evasão escolar. A taxa de abandono, para quem não sabe, é aquele aluno que estava matriculado no início do ano, mas ao longo do ano ele deixou de frequentar as aulas, mas no ano seguinte ele foi novamente matriculado. Então, ao longo do ano ele abandonou a escola, mas ele retornou no ano seguinte. A evasão escolar é quando o aluno, no ano seguinte, ele não concluiu o ensino médio, por exemplo, ele estava ao longo do seu curso, na primeira série do ensino médio, e pode até ter sido aprovado, mas no ano seguinte ele não fez matrícula em nenhuma escola da rede pública ou da rede privada. Então, ou seja, isso é considerado evasão escolar. Tá? Pode passar, por favor. Por que é importante a gente estar falando isso? Porque a gente vê, principalmente a gente sabe da questão da busca ativa que o governo vem fazendo, mas quando a gente compara isso em relação à taxa de abandono, realmente tem diminuído a taxa de abandono no estado. Mas quando a gente compara com relação ao número de crianças, no caso do ensino médio aqui especificamente, pessoas de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculadas, a gente vê que o aumento dessa população mineira vem aumentando, ela estando fora da escola. A gente chegou no ano de 2021, algo próximo de 18%. Mas aqui a gente tem que fazer só uma ressalva de questão metodológica. Por quê? Porque, normalmente, o dado de evasão escolar ele é feito com base nos dados da PNAD. Para o ano de 2022, no último trimestre disponível, os dados lá eles tiveram um percentual muito alto de que a gente chama de índice de índice de variação, que foi muito alto, que significa o quê? Que aqueles dados da pesquisa eles não podem ser utilizados para exemplificar a população total. Então, o mais próximo que a gente tem disso oficial é do caderno de educação da PNAD, que foi de 2019 o último, que estava em 19,8% no ano de 2019. O que a gente fez aqui? A gente pegou os dados oficiais do censo escolar, a gente faz uma pequena alteração nessa questão metodológica, comparando com a população total nessa idade. Então, dá um comparativo, quando você compara com os dados da PNAD, você tem mais ou menos o mesmo comportamento. Tem percentuais diferentes, igual, por exemplo, em 2019, na PNAD foi 19,8%. Aqui, pela forma que eu utilizei, deu 12%, muito inferior ao valor oficial que é calculado pela PNAD. Mas mostra, pelo menos, a trajetória. Então, o número de crianças de 15 a 17 anos em Minas Gerais que estão fora da escola é um número preocupante desde 2019. A gente tem que entender que, por mais que em relação à taxa de abandono, tem sido eficaz, porque vem diminuindo essa taxa de abandono, a busca ativa, com as crianças que estão deixando mesmo de frequentar qualquer escola, esse é um problema que tem que ser olhado pelo governo do estado. Pode passar, por favor. E aqui, para falar da questão da infraestrutura, eu peguei como base o custo aluno qualidade, com uma reivindicação da classe trabalhadora do Brasil inteiro, que está na nova legislação do Fundeb, ainda não está regulamentado, mas já tem vários estudos em relação a isso. Então, a gente peguei a infraestrutura necessária que cada escola de ensino médio, que oferta ensino médio, tem que ter, no mínimo. Ou seja, pode ser as escolas que são compartilhadas com outras etapas de ensino, tem que ter, vamos dizer, tem que ter as duas estruturas, apesar de algumas serem
comuns entre elas. Então, ao todo, são 22 itens de infraestrutura. Então, aqui no caso, é melhor a gente chamar isso de disponibilidade de infraestrutura, porque o censo escolar não consegue pegar a qualidade daquela infraestrutura. Tem laboratório de informática. Tá, tem, mas às vezes não funciona, porque não tem computador. Isso pode acontecer, mas o espaço tem. Né? Então, é isso que eu estou mostrando aqui, é o que tem na escola. A qualidade, a quantidade, isso não é possível informar, porque não tem essas informações. Pode passar, por favor? Então, pegando no apanhado geral do estado de Minas Gerais, né, ao todo são 22 itens que tem que ter, a gente tem aí que apenas só 0,3% das escolas que ofertam ensino médio, das escolas em Minas Gerais, ofertam tudo. Tá? Cerca de 9 escolas têm todas essas infraestruturas. Tá? A gente tem, sim, um número alto, né, de quase 60% a 70%, que tem, no mínimo, 14 dos 22%. Mas o número total que possui tudo no estado de Minas Gerais são só 9 escolas, e tem escolas que têm apenas 6 dos 22. Tá? São 6 escolas no estado de Minas Gerais. Então, essas escolas estão completamente abandonadas. Pode passar, por favor. E aqui, no caso, pegando exclusivamente as escolas que hoje, quando eu digo no ano de 2021, ofertavam educação em tempo integral. Né? Foram 616 escolas. Né? Da mesma forma, a gente tem um percentual muito baixo, 5 delas, que possuem todas as condições ideais do custo-aluno para o atendimento, né? Para a oferta do ensino médio. Né? E tem também um percentual, você vê aí que mais de 70%, né, tem até 16 a 17. Então, ainda faltam muitas escolas que ainda não têm todas as condições para ofertar um ensino médio de qualidade. Né? Isso depois a gente pode caminhar aqui para a Comissão de Educação, a relação de todas essas escolas, com todos os itens que faltam. Né? A gente está falando aqui de escola que às vezes não tem nem refeitório, que não tem cozinha. Né? Tem esses detalhes que tem escola que realmente não tem no estado. Né? Mas isso tudo para depois, como são muitas escolas, né, não dá para a gente ficar passando uma por uma aqui. Então, para a comissão depois fazer dessa analisada e fazer as cobranças junto ao governo do estado, isso será disponibilizado. Pode passar, por favor. Né, então, assim, o que a gente está querendo mostrar, na verdade, é que a gente tem uma preocupação com o ensino médio, a questão da evasão escolar no estado, que é alta. Então, ou seja, identificar o porquê que esses alunos não estão continuando dentro da sala de aula no ensino médio, né, que não é um percentual muito baixo, é um percentual considerável, e também a questão da infraestrutura das escolas. Você pode ofertar escola em tempo integral, né, isso não é uma defesa contrária, mas a gente tem que dar condições benéficas para os alunos, né, porque que adianta você ficar o dia inteiro na escola, numa escola que não tem nenhuma condição? Né? Então, o que eu vim trazer para vocês é um pouco desse panorama, mostrando que ainda assim falta muito, nem todas as escolas estão preparadas para atender os alunos em tempo integral. Sou estudante de uma escola integral em Ipatinga, Minas Gerais. E durante esses 3 anos, eu estou no 3º ano do ensino médio, durante esses 3 anos a gente tem vivido com essa situação do integral. Quando eu entrei, eu escolhi a escola por conta do ensino médio integral, exatamente por isso, mas que na época era um curso técnico. Então seria algo que, na minha percepção e de outros amigos também, iria me agregar um pouco mais do que eu estava esperando. Quando nós viemos, em 2020, que eu entrei no 1º ano, não foi assim, né? A gente teve uma mudança que iniciou com o propedêutico, que seriam essas matérias de projeto de vida e tal. E nisso, muitos alunos já começaram a sair da escola, porque queriam algo a mais, né? Então, eu acho que a gente teve essa dificuldade em relação ao que esperávamos do ensino médio integral. Em relação à estrutura da escola, é uma estrutura boa, mas que ainda assim não é suficiente para atender alunos integral. Nós não temos um espaço específico, por exemplo, para ficar durante os intervalos, etc. Então, a estrutura de uma escola pública é muito complicado você conseguir fazer de uma forma que seja confortável para todos esses alunos nesse período. E durante esse ano, principalmente, né, porque durante 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia, então foi online, mas durante 2022 a gente teve uma
diminuição muito grande na quantidade de alunos. Essa escola era uma que costumava ter cerca de 800 não, acho que diminuiu, né, por conta do integral, mas cerca de 600 alunos. Nós tivemos uma queda muito grande. Hoje nós temos menos de 400 alunos ao todo na escola. Então, a gente teve essa complicação da quantidade de alunos. E, além disso, muitos alunos queriam trabalhar, fazer um curso técnico, fazer um pré-ENEM. Então, foi um dos maiores motivos para essa queda de alunos, porque foram para uma escola que ainda fosse regular, né? Com esse objetivo de fazer um curso técnico, de fazer algo que para eles agregasse mais do que estava atualmente. Então, além disso também, nós temos, não é algo completamente ruim, nós temos muitos pontos positivos aqui, oportunidades muito boas que nós sabemos que não teríamos em outras escolas que fossem regulares, mas que ainda assim nos tira muitas outras oportunidades que talvez nesse momento fosse melhor para a gente. Até porque, por ser uma escola pública, você sabe que muitos alunos não possuem uma condição de renda muito boa. Então, precisa trabalhar para ajudar a família, apesar de não ser o ideal para a idade. E o integral meio que tira isso, né? Então, eu acho que esses são os pontos positivos, os pontos principais que eu queria ressaltar aqui. O tempo integral que é ministrado em nossa escola, ele não é concomitante com o ensino, o curso técnico. E foi nos comunicado que a escola passaria a oferecer essa modalidade de ensino sem uma prévia comunicação à nossa comunidade, né? E assim, diante dessa implantação, nós perdemos muitos alunos. De 18 turmas que tínhamos, né, contando o turno da manhã e o turno da tarde, nós hoje temos apenas 4 turmas de MTI. Então, nós chegamos a ter no CIMAD 900 alunos, né, antes da implantação do MTI, no ensino médio regular. E hoje nós temos apenas 97 alunos presentes e frequentes. Com a grande evasão de alunos, nós sabemos, né, que todo o serviço que é oferecido para a escola e pela escola fica completamente prejudicado. Nós vivemos, por exemplo, uma situação que nós temos 2 ASBs na cozinha, né? Essas 2 ASB têm que fazer o almoço, né, para todos os alunos de MTI, oferecer os lanches, né, os cafés, e nós sabemos que humanamente é impossível para 2 pessoas trabalharem, né, fazerem todo esse serviço, né, de apoio, né, para oferecer esse lanche e esse almoço para os alunos e também ter que fazer a faxina da escola. Então, nós ficamos muito prejudicados em termos, né, do número de funcionários com quem nós podemos contar. E isso foi devido à baixa, né, de alunos na escola. Então, gente, nós estamos localizados numa área de alta vulnerabilidade social, onde os pais, né, precisam com certeza, né, ter uma ajuda nesse sentido, porque eles contam com os filhos para poder suprir as necessidades da sua casa, né? E esses alunos passando 2 turnos na escola, o que eles falam para nós o tempo inteiro é que está extremamente cansativo, que eles estão insatisfeitos em permanecerem 2 turnos, né, na escola e depois saírem da escola com uma formação geral que a gente sabe, mas sem o curso técnico. Porque onde nós estamos localizados, o interesse dos nossos alunos é realmente uma formação mais específica. Também, enquanto gestora da escola, eu escuto muito, né, os alunos dizerem que por que não dar um incentivo, né, financeiro para eles permanecerem, por exemplo, no MTI. No MTI profissional, né, eles falam a questão, reivindicam a questão do curso técnico. Nós ressaltamos que a grande maioria dos nossos alunos veem a necessidade
de estar cursando, né, matérias que estão dentro do curso da modalidade de ensino integral de uma maneira muito cansativa, porque a grade curricular é muito extensa e eles até agora não entenderam, né, o que isso vai trazer de benefício para eles. Isso são as colocações dos nossos alunos, eles estão aí para poder confirmar. A escola também, né, nós não temos nenhuma estrutura física que garanta o bem-estar, né, e o conforto dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Nós temos uma escola que era uma creche desativada, muito pequena, muito calorenta, o teto é de madeira, é muito difícil para nós permanecer, né, 2 turnos dentro de uma escola que não tem, que não nos dá esse conforto que precisamos, né? E isso é uma questão assim, de urgência para ser resolvido. Porque isso depende de um documento legal, né, e um acordo que foi feito anteriormente pela prefeitura e o Estado, mas como nós não temos documentação legal que prova que o nosso prédio, né, foi cedido realmente, né, dentro de uma legalidade de posse, né, para o Estado, então o Estado, quando a gente pede, por exemplo, para os engenheiros da SRE irem lá fazer o levantamento, eles até vão, fazem todos os levantamentos de reforma que precisamos, inclusive desde 2013 foi feito esse levantamento, né, mas quando chega na questão de realmente as obras, né, saírem, realmente nós encontramos essa dificuldade, porque nós não temos a posse legal do imóvel, né? Então isso é uma coisa assim que precisa para ontem, né? E todas as vezes que eu vou discutir com a prefeitura, eles já falaram para mim, Ivana, olha, já não, você não tem mais o que fazer. Agora é a prefeitura e o Estado que tem que resolver essa situação, porque nós acreditamos que quando nós tivermos, né, toda a documentação legal, então a SRE com certeza vai liberar, né, as verbas que nós precisamos para a questão da reforma. Eles nos asseguram que essa verba e já está praticamente liberada, só faltando essa questão mesmo da aprovação da documentação. Então, nós estamos 11 anos, né, arrastando nessa questão. E, para terminar, então, a minha comunidade aqui veio reivindicar a questão da volta do ensino regular e o funcionamento do MTI concomitante, né, com o ensino técnico. Um dia estava se fazendo comida, o teto caiu, o reboco do teto caiu na comida, teve que jogar fora a comida. Os banheiros sem condição, sala dos professores sem condição. As salas de aula, a gente tem, quando chove, tem que botar baldes por causa das goteiras. A estrutura esportiva, eu como professor de educação física, nós temos espaços no meio do pátio para que a gente possa desenvolver as aulas de educação física. Não temos nenhum tipo de quadra, absolutamente nada. Nós temos espaços. Não teve uma pesquisa de campo para implantação. Eu acho que foi assim, vamos colocar lá. E ao redor da escola Tito Fulgêncio, nós temos várias escolas estaduais que não pegaram esse tipo de esse sistema de EMTI. Não teve um plebiscito, né, com a comunidade escolar, com pais, com alunos, com professores, nada disso. Capacitação dos profissionais, eu já falei, ineficiente. Tempo de permanência dos alunos, muito cansativo, o currículo, muito cansativo, é o que a gente vê. O Tito Fulgêncio é uma escola de corredor que fica na Jacuí, ali no bairro Renascença, então pega várias regiões da região nordeste de Belo Horizonte. Tínhamos lá muitos, o relato aqui é repetitivo, mas foi perdendo. Hoje a gente não tem 300 alunos lá na escola. E a tendência para o ano que vem, que a gente ouve o relato dos alunos, é de saída, tá? É de não vou permanecer não, professor, porque não tem condição de eu ficar.
Se tivesse sido implantado o terceiro ano do ensino médio, nós não teríamos nenhum aluno no ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Foi prometida agora uma reforma. Espero que essa reforma realmente saia para que a gente possa tentar resgatar a Escola Estadual Tito Fugêncio, que desde 1945 está implantada lá na Rua Jacuí. Então, eu peço, assim, encarecidamente, que olhe para a Escola Estadual Tito Fugêncio, porque nós temos profissionais do mais alto gabarito. Inclusive, a gente ganhou um prêmio, ano passado, de Escola Transformação. Quando você vai fazer a matrícula, você não é orientado, o pai não é orientado a entrar no EMTI, a pessoa não sabe. Então, se o pai que quer botar o filho na escola de tempo integral, ele não é orientado a entrar nesse tipo de matrícula. Então, aí a escola realmente fica invisível. Então, a gente é deixado no escuro na maior parte do tempo. Isso também acontece na questão do jovem protagonista, que era algo que, no começo do ano, era uma grande parte do MTI. Só que durou menos de uma semana. Ninguém tinha interesse de participar disso. Mas, na minha opinião, isso é porque o jovem não é protagonista na MTI. A gente não queria ensino integral, não queria estar na escola 9 horas por dia. Então, onde a gente seria protagonista? Só na nossa cabeça, porque a nossa opinião não é levada em consideração em nada. Mas eu gostaria de pontuar também que a insatisfação não é só nos alunos, também nos professores. Que, bem, no começo do ano, aconteceu que a gente entrava em sala e os professores olhavam para a gente e falavam: não vou poder dar aula hoje, não tem como. Acabou de cair do céu, no meu colo, uma matéria que eu não sei do que se trata e as apostilas não explicam do que se trata. Quando se abre as apostilas, só tem informações vagas, muito pouco objetivas e que não explicam nada o que fazer com as matérias. Até hoje, a minha aula de ensinos orientados, basicamente é uma aula de conversa. Meu professor se esforça muito para dar uma ossada a essa matéria, mas simplesmente não tem o que fazer. Não se sabe do que se trata, não se sabe o que é para dar de matéria. E a maior ofensa do MTI, na minha opinião e na opinião dos meus colegas, é essa carga horária extremamente cansativa. A gente chega na escola já cansado do outro dia e vai acumulando isso a semana inteira, o ano inteiro. Nem no fim de semana, de vez em quando, tem paz, porque eu tenho minhas aulas de física e de química, eu tenho 50 minutos por semana. Então, a opção que os professores têm é passar trabalho e coisas para fazer fora do horário deles, porque eles não têm horário para ensinar. É uma matéria difícil, que a gente acabou de começar, como eu estou no primeiro ano do ensino médio. Então, é muito complicado, não tem o que fazer. O cansaço é extremo, é constante e não acaba. Na minha sala tem cerca de 3 alunos, ou 4, que eu nunca ouvi a voz, provavelmente nunca vou ouvir. Porque não veio esse ano um dia, não vai vir um dia ano que vem.